Ah, agora foi. Ah, na verdade, voltei com o negocinho aqui que dá pra ver o que vocês estão falando. Agora foi, né? Foi. Vou deixar assim, atrapalha vocês? Acho que não, né? É, as proteínas, elas são um dos polímeros orgânicos principais que a gente tem, né? No final dessas aulas, a ideia é que vocês tenham uma noção de como que é feito, do que é feito um lipídio, as principais funções, vitaminas, principais funções, carboidrato e proteína, assim, só saber um geralzão. As proteínas elas são formadas por aminoácidos. Aminoácidos, o nome é bem tranquilo, assim, é formado por um grupo amina e um ácido. O ácido é esse grupo carboxila aqui, ó, esse COH-Ozinho. Isso aqui é um grupo carboxila. Vocês vão ver em química orgânica depois, mas por hora é só saber que carboxila é um ácido e é esse negócio aqui. E por um grupo amina. Amina é sempre um nitrogênio ligado com alguma coisa, assim, né? Então vocês podem ver que o aminoácido, a ideia básica dele é um carbono ligado a uma carboxila e do outro lado ligado a um grupo amina e o grupo R. O grupo R é o que vai diferenciar os aminoácidos, ou seja, o que diferencia um aminoácido de outro é esse grupo R aqui. Aí dependendo do que for aqui, vai mudar o nome e a função e a característica do aminoácido, né? Um, Tem dois tipos principais de aminoácidos assim em relação às necessidades do corpo. Tem os aminoácidos essenciais e os naturais. Os essenciais, eles são essenciais porque não são produzidos pelo corpo. Então é essencial que você coma ele na sua alimentação. E os naturais o corpo mesmo produz. Então, independente do que você comer, o corpo vai dar um jeito de fazer. Eu não coloquei, mas as fontes de proteína são derivados animais, na sua maioria. Então, é carne vermelha, frango, leite, ovo. São as principais fontes de proteína, né? Que a gente tem. Outros alimentos têm proteína, mas as que têm proporção maior são derivados animais, né? Na maioria, carne. Ô, professor, Pode falar, Pedro. volta no slide anterior, por favor. Claro. Então, proteínas são geradas por essenciais ou naturais? Isso. Proteínas são polímeros formados, polímeros em que a unidade básica são aminoácidos. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente pega vários aminoácidos, coloca ele um do lado do outro várias vezes, liga um no outro várias vezes e vai gerar proteína. Os aminoácidos, por sua vez, eles são essenciais ou naturais, dependendo do organismo. Então, para a gente, um aminoácido pode ser essencial ou natural. Para o gato, o mesmo aminoácido pode ser classificado de outra forma. Essencial natural quer dizer em relação à capacidade própria de produzir aquilo. Então, tem alguns aminoácidos que o nosso corpo consegue gerar. Se o nosso corpo consegue gerar, para a gente, esse aminoácido é um aminoácido natural. E tem um outro aminoácido B que a gente não consegue gerar. Então, esse aminoácido B, a gente precisa dele através da alimentação. Por isso é chamado essencial. Ficou claro, Pedro? Você entendeu? Ah, desculpa, meu microfone estava desligado. É tipo, sei lá, proteína, é tipo, como você falou, né? Carne, leite, esse tipo de coisa são os essenciais. Não, assim, a proteína do leite, o whey protein está lá no leite.
O whey protein é formado por vários aminoácidos. Vai, 100 aminoácidos. Desses 100 aminoácidos, o whey protein tem alguns deles que são essenciais e alguns são naturais. A proteína, ela não é feita por um aminoácido só. São vários aminoácidos que existem. Na verdade, são 20 aminoácidos diferentes que existem, se eu não estou falando bobeira. E a proteína é formada por um conjunto desses aminoácidos. A gente pode pegar o aminoácido A, B, C, D, E, F, o triptofano, não sei o que, isso, aquilo. Repete ele várias vezes e forma uma proteína. A mesma proteína pode ter aminoácido essencial e aminoácido natural. Uma proteína não quer dizer que ela é formada pelo mesmo aminoácido, entendeu? Ah, tá. Entendi. Ah, eu consigo entender, professor. São de outras fontes dos essenciais, mas podem Isso ser aqui, ó. produzidos pelo corpo. Ó, tem 20 Alguns podem. aminoácidos das proteínas. Aí, por exemplo, para a gente, a leucina pode ser essencial. Não sei se é ou não. E para o gato, ela pode ser natural. O gato pode produzir, mas a gente não. Aí a gente precisa de uma fonte alimentar que tenha esse aminoácido. Aí as proteínas são formadas por vários aminoácidos. Leucina, lisina, metionina, fenilamina são todos ligados. E quando tem lá 80, 100 aminoácidos, aí forma uma proteína. Ok. Aqui, ó. Eu falei que a proteína é formada por vários aminoácidos ligados um do lado do outro ali, um monte repetido. Mas eu não falei como eles são ligados, né? A ligação entre dois aminoácidos, ou seja, pega essa leucina com a lisina. Quando junta uma na outra, o que permite que elas se ligam, que esses aminoácidos se liguem, chama ligação peptídica, que é justamente a união entre dois aminoácidos. E os grupos que se ligam, lembra que eu falei que o aminoácido é formado por um carbono ligado num grupo carboxila, que é o ácido, e também ligado do outro lado com amina. Imagina que o grupo carboxila de um lado vai se ligar no grupo amina do outro. Aqui, ó, esse C tá ligado nesse Ozinho com duas barras, ele vai perder esse OH e vai se ligar nesse H2N. Só que esse H2N vai perder um H e vai ficar com outro H só. Aí vai formar a ligação peptídica. A ligação peptídica é esse C dupla O, que é esse C2 barrinha, chama C dupla O, no grupo amino. Ó, e de um lado, o ácido perdeu OH, do outro lado, perdeu um H. Se a gente tem dois OH mais H, vai formar uma. Esse OH com H se junta e forma H2O. H2O é a molécula da água. Então, essa ligação aqui do carboxila com a amina, que gera a união entre dois aminoácidos, é chamada de ligação peptídica, que é essa, quando eles se acoplam, é ligação peptídica, e essa ligação peptídica libera uma molécula de água. Então, quando a gente junta dois aminoácidos, através de uma ligação peptídica, forma uma molécula de água. Se a gente tem um aminoácido junto com outro aminoácido, a gente tem um dipeptídeo. São dois peptídeos, dois aminoácidos. Se a gente tem três aminoácidos juntos, a gente vai ter um tripeptídeo. As proteínas, elas são formadas, em geral, com mais de 80 aminoácidos. Por isso, proteínas são polipeptídeos, ou seja, tem muitos peptídeos juntinhos um do lado do outro, que nem se fosse vários Lego. Deu para entender, gente? Tudo claro, Pedro? É, então, ela faz uma ligação peptídica, que é a união entre dois aminoácidos, que vai Isso. liberar
Perdão pelo barulho de fundo. Libera uma molécula de água e isso forma o dipeptídeo. Exatamente. Aí quando você junta vários peptídeos, vários aminoácidos, a gente tem o que se chama de polipeptídeo, que Ah, quando tem mais que 80 peptídeos, mais que 80 aminoácidos, um juntinho do outro, forma a proteína. então se. Tá bom. Eu não ouvi, cortou aqui, Pedro. Não, aqui no caso eu botei ligação peptídea vai ser igual a uma ligação de peptídeo. Isso, Tá bom. Obrigado, professor. nada. Aqui, ó. Ahn, tem. Cada proteína tem uma função. A proteína, sei lá. Vocês vão ver depois para frente, mas tem uma proteína chamada de bomba de sódio e potássio. Essa proteína, acho que é a mais importante que vocês precisam saber para o vestibular. Ela tem ela tem função em todas as células do corpo. É uma proteína. A função dela é fazer a troca de sódio com potássio. Ela pega sódio de um lado e troca por potássio. Ela gasta energia para fazer isso. É a função dela fazer essa troca. E por que eu estou falando isso? Porque que a função de uma proteína é dada pela estrutura terciária, que é quando a proteína tem uma forma 3D. Quando a gente enfileira aminoácidos, ou seja, faz aquele Lego assim, como se fosse um trem em linha reta assim, a gente tem uma coisa chamada estrutura primária, que é basicamente a sequência de aminoácidos. O aminoácido A, depois o B, depois o C, o D, o E, o F, taranã. São um aminoácido do lado do outro, em linha, é chamado de estrutura primária. Conforme vai esses aminoácidos, essa estrutura primária, ela vai interagindo entre si, ou seja, a parte do meio interage cada ponta e ali, ela vai se dobrando. Essas primeiras dobras são chamadas de estrutura secundária. E quando essa estrutura secundária se mexe toda ali, forma um bloquinho, a gente tem a estrutura terciária. E a estrutura terciária é o que dá a função para a proteína, é a forma dela. Então a proteína que nessa bomba de sódio e potássio, ela só consegue fazer a troca de sódio por potássio quando ela tem uma forma em específico ali, quando ela está de um jeito em específico, que é, que é a estrutura terciária, que é essa estrutura 3D. Quando ela tem a estrutura 3D, ela tem uma função. Deu para entender? A estrutura 3D seria a proteína? A proteína, assim, a proteína é quando a gente junta. É que nem aqui, ó. A gente tem vários aminoácidos. Sim, Quando a gente junta um com o outro, o marronzinho com o azul, taranã, essa linha aqui é a estrutura primária. sim, Agora imagine que essa aqui. Ó, vocês estão vendo esse negócio aqui? Esse cabinho que eu tô segurando? sim, Ó, quando ele tá esticado, imagina que é essa cordinha aqui que tá escrito. Quando ela tá esticada, ainda dando para ver, né? dá. Quando tá esticado assim, é a estrutura primária. Mas isso aqui tudo já é proteína. Ó. Essa corda toda já é a proteína. Porque é quando juntou vários aminoácidos. Quando a gente tem um polipeptídeo acima de 80 aminoácidos, a gente tem uma proteína. Agora, essa proteína, para ela desempenhar a função dela, ou seja, para ela ter ela fazer alguma coisa dentro do corpo e não ser apenas uma corda lá, ela precisa ter uma forma 3D. E essa forma 3D, ó, a gente tinha a linha, a gente dobrou,
começou a interagir, estrutura secundária, aí depois de várias dobras entre si, ela pegou e formou um negócio, sei lá, assim, que nem tá aqui agora na minha mão. Ela formou um negócio assim, ó. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Quando ela fica desse jeito, ou seja, quando a proteína fica desse jeito, ela vai ter uma função. Aí agora essa proteína, ela pode, por exemplo, trocar o sódio pelo potássio, que eu falei para vocês. Ah, então então a estrutura terciária é quando a proteína ela fica toda juntinha assim. Isso, quando ela fica 3D, literalmente 3D. Ó, em linha aqui já é proteína, porque são vários aminoácidos acima de 80 proteínas. Conforme ela vai se dobrando ali entre si e ela se junta, ela tem a forma, sei lá, imagina que isso aqui formou a forma de um alfinete. Aí quando ela tem essa forma de alfinete, ela vai conseguir fazer alguma coisa no corpo. Entendeu? Entendi. Aqui, ó. As proteínas elas têm várias funções no corpo. Elas podem ser enzimas, ou seja, elas vão acelerar as reações químicas. Elas permitem que as reações químicas aconteçam. Reação química, por exemplo, a gente ter um glicogênio, que nem eu falei para vocês lá, que é a forma que o nosso corpo estoca carboidrato. E o corpo precisa quebrar esse glicogênio. Você está muito tempo sem comer, você precisa quebrar esse glicogênio em glicose e jogar para o sangue. Essa reação só acontece por ação de enzima, que são enzimas que são proteínas. As proteínas elas podem ser anticorpos também, hormônios, e elas têm função estrutural. O que é uma proteína com função estrutural? Ó, é cabelo. Cabelo é uma proteína. É a pele. Aqui, ó, a pele é colágeno. Colágeno é uma proteína. A do cabelo é a queratina. Queratina é outra proteína. Ele tem função estrutural. Os anticorpos aqui, ó, vocês estão vendo que o anticorpo ele tem formato desse Yzinho? Isso aqui que é o formato 3D que eu falei para vocês. Não necessariamente o Y, mas ter alguma forma 3D. Essa proteína aqui, ó, essa IgG, é uma proteína, é um anticorpo um anticorpo de longa duração, assim, é de quando, sei lá, você tomou a vacina, depois de um tempão, você vai formar esse IgG aqui, que é o que permite que você não fique doente de novo. A proteína aqui, ó, imagina que ela é um enovelado, ou seja, é um monte daquela linhazinha que se juntou, se dobrou, se arrumou e formou esse Y aqui. Quando forma esse Y aqui, aí ela pode ser um anticorpo. Agora, se, sei lá, por algum motivo isso aqui tudo quebrou e voltou a ser linha, aí só é proteína, não é uma proteína com função mais. E vale para todas as proteínas. Perdeu a estrutura 3D, perdeu a forma, perdeu a função. Deu para entender? Nossa, é assim que fica uma proteína, mais ou menos? É. Ela tá aqui 3D, você fez alguma coisa com ela se quebrou, ela perdeu as ligações que mantinham assim e ficou meio molengona, ficou em linha de novo. Ficou em linha de novo, perdeu a função, desnaturou. E a ideia desse slide é falar que isso tudo que eu estou conversando com vocês de perder a função chama desnaturação proteica. Você pegou a proteína, quando a gente vai fritar um ovo, por exemplo, a proteína do ovo ali tá na sua parte na clara. Quando você coloca na frigideira, que a gente aquece, as proteínas que estavam ali na clara do ovo, elas vão perdendo a estrutura 3D delas. Elas vão ficando em linha. Ela volta para a estrutura primária. Voltou para a estrutura primária, que é ao ficar em linha, ela desnaturou.
E o que, que pode fazer a proteína desnaturar? O mais simples, temperatura, você aquecer. Aqueceu a proteína, ela vai perder a, a estrutura 3D dela e ela vai perder a função dela. É como se não tivesse mais. É o motor que não anda mais o carro, ele só fica parado. A proteína é assim: se aqueceu ela, ela perdeu a função, a estrutura 3D dela, ela perdeu o sentido da vida, ela não sabe mais para que ela serve. A acidez também, meio ácido ou básico, alterações de pH, na verdade, né? Não é nem necessariamente acidez. Você subir demais o pH, que é deixar o meio muito básico, ou abaixar demais. Deixa eu ver aqui, alguém mandou alguma coisa. Ou você abaixar demais o pH, pode desnaturar a proteína e ela perde função. Então, os peptídeos podem ser de qualquer coisa, depende da forma que eles se enrolam, a parte da função estrutural, defesa imunológica, etc. Exatamente. Exatamente. O que vai determinar o que o peptídeo, o que a proteína vai fazer, é essa estrutura 3D dela. Perdeu essa estrutura 3D, se enrolou ali, perdeu esse enovelado, se enrolado, perdeu a função. É exatamente isso, Pedro. Deixa eu passar aqui. Ah, e concentração de sais também. Colocou muito sais, NaCl, colocou muito cloreto ali de sódio ou outro sal qualquer, também pode ser um fator que cause desnaturação proteica. Eu falei para vocês que as proteínas são enzimas, né? E que aceleram a reação metabólica. Para não ficar meio jogado assim, que é enzima, vocês vão ver isso em química depois. Mas a enzima, ela é uma substância, uma proteína que ela vai diminuir a energia de ativação. Ou seja, imagina que para, sei lá, a gente pegar aqui esse composto que está aqui e formar dióxido de carbono e água, que é o que está do outro lado, você precisa aquecer a 100 graus, sem enzima, que é essa barra maior aqui. Aí imagina que você colocou uma enzima e ela diminui a energia de ativação, ou seja, você não precisa mais gastar tanta energia. Você aqueceu a 40 graus, já aconteceu a reação, ou seja, já foi suficiente. Não, na célula não é aquecer assim, desse jeito que eu estou falando, mas é mais para entender. O corpo vai gastar menos energia para fazer a reação acontecer, vai dar um start menor. E a enzima, elas funcionam sobre um modelo chamado de chave fechadura, ou seja, cada enzima A para a reação A, enzima B para a reação B. Ou seja, cada reação tem a sua enzima, tem aquela proteína específica que vai fazer aquela reação acontecer. Ela é enzima para uma determinada reação. Não é qualquer enzima de modo geral. Cada reação tem a enzima específica que faz a reação poder acontecer. Por isso que é o modelo chave fechadura. Cada fechadura tem sua chave. Cada reação tem sua enzima. Deu para entender, gente? Ô, professor, Peraí, cada reação tem sua enzima, então? Cada reação de proteína tem sua enzima? Cada reação qualquer no corpo vai precisar de uma enzima em específico. Por exemplo, aqui está falando que você vai reagir. Essa molécula aqui é glicose. Então, glicose mais oxigênio, para formar dióxido de carbono mais água, precisa de uma enzima específica, sei lá, a enzima A, que vai permitir que essa reação aconteça com uma energia de ativação menor. Aí, sei lá, você quer fazer. Aqui, imagina que é outro composto. Vai ter outra enzima para aquela reação. Ah, tá. São coisas diferentes. Isso. Quem mais tinha falado? Acho que era o outro Pedro, né? ô, professor, tem uma parte que eu não peguei direito, falou de desnaturação proteica, que é quando tem uma proteína e ela se desenrola, né, perde sua forma. Isso. Mas aí eu não entendi se
quando isso acontece, ela morre, ou se ela tem a possibilidade de se tornar uma proteína de novo, em outro momento. Ela só vai deixar de ser proteína se você aquecer tanto para ela perder a estrutura primária. A estrutura primária é o Lego de várias pecinhas uma do lado da outra. Se você quebrar esse Lego no meio, tirar, alterar a sequência, por exemplo, aminoácido A, aminoácido B, aminoácido A de novo, aminoácido C, B, enfim. Essa sequência de aminoácidos, a linha, é a proteína. Só deixa de ser proteína quando você quebrar e assim, e quebrar o ponto dos aminoácidos se soltarem. Você romper a ligação peptídica. Quando a proteína ela perde a sua função, ela desnatura, algumas podem voltar a, a conformação 3D, outras não. Depende do quanto você aqueceu, se eu não estou enganado. Mas algumas podem, algumas não. Voltar esse processo aqui, fazer o inverso, né? Era isso que eu tinha perguntado. Se deixa de ser proteína e se ela consegue voltar para cá, né? Era isso mesmo. Então, desde que ela não seja tão aquecida a ponto de perder tanto aminoácido, ela consegue retomar essa forma 3D depois. Isso, algumas sim. Show. Valeu. É porque aqui, ó, essa estrutura. Assim, lembra que o aminoácido, um tá ligado no outro a partir de ligação peptídica? Tem outras ligações que fazem o aminoácido dobrar, essa linha aí dobrando. Que é, por exemplo, tá assim, né? Desse jeitinho aqui. Imagina que esse aminoácido da ponta, daqui da ponta, interage com dessa ponta. Eles querem se aproximar, eles têm a reação de eles se atraem e se ligam. Fazem uma ligação um pouquinho mais fraca, vai. Eles, aí eles estão meio que se atraindo aqui. Aí esse outro da ponta, dessa ponta de cima, quer se ligar com esse do meio aqui de novo. Aí volta, aí vai fazendo assim. Aí depois de muito tempo ela tem a função dela aqui assim. Ficou desse jeito. Quando você aquece, você vai quebrando essas reações, essas ligações entre os aminoácidos e deixa só a ligação peptídica. Se você aquecer demais ou colocar no meio muito de pH muito alterado, você vai conseguir quebrar a ligação peptídica, ou seja, você vai começar a arrancar os pedacinhos, assim, você sai os aminoácidos. Quando quebra um aminoácido com o outro, aí deixa de ser a proteína, porque ela perdeu a sequência primária dela do A, B, C, D. Para fixar conceito, eu trouxe alguns exercícios que eu achei que se eu trouxesse qualquer outra coisa junto com isso ia ser coisa demais. Por nada. Ah, tem alguns exercícios, vou dar até 9h57, vou dar uns 2 minutinhos para vocês lerem, responderem e a gente responde junto. Vai até 9h59, acho que dá tempo de responder isso, é mais tranquilinho. Aí vocês podem mandar ou falar quais respostas vocês acham que é.
B. Alguém respondeu alguma coisa muito diferente? Mais um pouquinho. Alguém mais respondeu? Ah, Vitor Hugo respondeu. Vamos lá, então. Marca a alternativa que melhor define a proteína. Proteínas são formadas por uma dupla camada de fosfolipídios? Não. Vocês lembram o que é formado por uma dupla camada de fosfolipídios que a gente falou na aula passada? Os carboidratos. Não. A aula passada foi lipídio. Ah, é, é verdade. Foi. É uma coisa importante para a célula. Ah, Quase parede celular. Outra coisa. Parece com parede celular, mas celulose. é outra. Não é celulose, né? Não, celulose é um carboidrato que forma a parede celular que o Pedro mandou. Exato, é algo sobre estrutura. Ah, Parece uma. A parede celular e ela são mais ou menos parecidas, assim. A gente já pode confundir, mas não é a parede celular. Parede celular é aquela estrutura bem rígida que fica em volta que é feita de celulose nas células vegetais e que dá aquela armadura para a célula vegetal. Por isso que a célula vegetal é mais quadradona. Só que tem outra coisa. O que separa o meio externo do interno na célula? são. A última aula foi lipídio, certo? Ó, começa com M. É M, tananã, celular. Ah, É a membrana celular. Toda célula tem membrana celular. Toda célula. Toda célula tem membrana celular. E toda membrana celular é feita por uma dupla camada de fosfolipídio. Algumas células têm parede celular que são feitas de celulose. Então, até digitar aqui, ó. Toda célula tem membrana celular. E a membrana celular é feita de dupla camada de fosfolipídios. Pronto. Vamos ler a D. Proteínas são polímeros de nucleotídeos. Proteínas são polímeros, mas não de nucleotídeos. Os nucleotídeos formam o material genético, que é o DNA ou RNA, tá? Proteínas são uma associação entre ácido graxo e álcool. Nada a ver isso. Alternativa A, proteínas são moléculas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá certo, mas tá errado porque tá faltando uma coisa. Eu falei que proteínas são formadas por aminoácidos, lembra? Os aminoácidos, qual que é a estrutura base dos aminoácidos? É amino e ácidos, né? Vocês isso. lembram o que que é o amino e o que que é o ácido? Ah, Quais as letrinhas que tinham lá? tem nitrogênio. Tinha Isso, nitrogênio. exatamente, que é o que tá faltando aí. É carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que o grupo amina é o nitrogênio ligado aos Hs, né? Então, Hum, alternativa B mesmo. Aí, vou dar mais 2 minutos para vocês responderem essa.
Pedro acha que é A, o Pedro também acha que é A ou C. Aqui, ó, esse exercício considera só a sequência de aminoácidos mesmo, considera só aquela linha que eu falei para vocês. A e C foi a dúvida, né? Uma proteína. Boa. Tá, a maioria foi de A. Vou de baixo para cima. Então, a proteína que se apresenta com uma sequência de aminoácidos sem estrutura e quinária. Eu nem sei o que é isso, gente. Estrutura quinária. Estrutura quaternária. Quaternária. Eu não falei para vocês porque não é tão importante, mas estrutura quaternária é quando você junta duas proteínas. Então, a gente tem uma proteína lá com a sua estrutura 3D e a proteína outra se junta com outra proteína que está na sua forma 3D. Para aí sim elas formarem ter uma nova função. Um exemplo disso é a hemoglobina, que é formada por quatro, a hemácia, na verdade, né? A hemoglobina, eu falei merda. A hemoglobina, que é aquela proteína que carrega o oxigênio, ela é formada por quatro proteínas M, HEME mesmo, né? Se junta quatro e forma a hemoglobina. Então, quando se junta assim, mais de uma proteína para ter função, aí chama quaternária. Estrutura terciária é essa estrutura 3D de uma proteína. Secundária é aquelas primeiras dobrinhas. E a sequência de aminoácidos é justamente que nem o Pedro falou, é essa corda. Falou sequência de aminoácidos, é a corda, a estrutura primária. Então é a A, vocês acertaram. Vai, mais 2 minutinhos para responder. Vai fazer essa? Essa é a última. Acho que sim. Vai, vamos fazer mais essa. Vai ficar umas aí e esse slide já tá no drive de vocês. Aí vocês olham depois as últimas 3 questões. A ultiminha para liberar. Eu acho que pode ser a D. Pedro acha que tá na dúvida. Vitor Hugo acha que é D. Raíssa tá em dúvida. Vamos lá. Qual das funções abaixo não corresponde a uma função desempenhada por proteínas? A D. Ah, tá. Vocês ficaram na D, né? Vamos lá. Promove movimento e contração de determinadas estruturas. Sim.
As proteínas têm várias funções importantes. Algumas células tem flagelos, que é uns negocinhos que empurram a célula para frente. Por exemplo, os espermatozoides. O espermatozoide tem um flagelinho que fica rodando assim e empurra o espermatozoide para frente. E aquilo ali é feito de proteína. Atua como catalisadoras de reações químicas. Sim, elas atuam como enzimas. Lembra que eu falei? B, promove o transporte de substâncias, como é o caso da hemoglobina. Sim. Acho que é D ou C. A C é uma função da proteína, Raíssa, porque lembra que eu mostrei os anticorpos? Os anticorpos são todos proteína. Como é uma proteína, e os anticorpos atuam na defesa do organismo, são todos feitos de proteína. A D, principais macronutrientes utilizados na síntese de ATP. ATP é a moeda energética, ou seja, a gente come e respira. O que a gente come vira glicose e o que a gente respira chega na corrente sanguínea é oxigênio. Oxigênio e glicose. É o que a gente come para ter glicose e a gente respira para ter oxigênio. Essa glicose e esse oxigênio chegam na célula. Só que a célula, ela não usa a glicose como fonte de energia. Ela precisa converter essa glicose e esse oxigênio em outra coisa, que chama ATP. O ATP é a fonte de energia da célula. Metabolicamente, o que move a célula de uma reação a outra chama ATP, que o ATP é essa moeda energética. E eu falei aqui para vocês, o que a gente precisa? Glicose, oxigênio. A glicose é um macronutriente. A glicose é qual classe, pertence a qual classe de macronutriente que eu falei para vocês? A gente falou de vitamina, lipídio, hoje proteína, e carboidrato. A glicose é qual desses quatro? A gente sabe que não é uma proteína. Qual é vitamina, lipídio ou carboidrato? Alguém chuta? Repete a pergunta, por favor. Ó, ele está falando que os principais que as proteínas são os principais macronutrientes utilizados na síntese de ATP. Eu falei que a célula usa glicose para gerar ATP. Glicose é o quê? É um carboidrato? É uma gordura? É uma vitamina ou é uma proteína? Carboidrato. Exatamente. Os principais macronutrientes utilizados para gerar ATP, para gerar energia, boa, colei no Google, mas agora não tem problema, é hora de pesquisar mesmo. Mas a principal fonte, o principal macronutriente utilizado pelo corpo para gerar ATP é o carboidrato. Então, é glicose. Proteína não é a nossa fonte primária de energia. Gente, tem mais 2 exercícios, 3 na verdade. Esse slide já está lá para vocês. Vou parar aqui a gravação.